Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu gostaria de, nesse momento, lhe agradecer a sua audiência em estar conosco na Rede Brasil, especificamente aqui no programa Reflexões Bíblicas. Para nós é um prazer poder estar comunicando uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia. Quero agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente pela oportunidade de estar cooperando no reino de Deus ao seu lado, principalmente aqui na Rede Brasil. Meus queridos telespectadores, hoje eu gostaria de comunicar-lhes algumas verdades contidas na palavra de Deus e, para tanto, eu gostaria da sua atenção, porque acredito piamente que o Espírito Santo tem preparado este momento para nos ajudar a estar recebendo a palavra de Deus de forma que a nossa alma sinta a alegria do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Gostaria de comunicar uma verdade que está na palavra de Deus sobre a autoridade de Jesus para nos livrar da culpa do pecado. Meu querido telespectador, nós estamos vivendo um tempo em que o diabo tem usado todas as suas astúcias para tentar enganar as pessoas, a fim de que essas pessoas vivam opressas, oprimidas pelo pecado. Mas nós estamos trazendo uma mensagem nesse dia para que cada um que nos escuta saiba que o peso que há na sua consciência, o peso que há na sua vida, o peso que há dentro do seu coração são resultado muitas vezes de uma vida de pecado. O pecado tem levado o homem a uma escravidão. Em Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma que o salário do pecado é a morte, mas ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos os homens que vivem uma prática de pecado, eles não podem se livrar dessa culpa. Naturalmente eles vivem oprimidos, naturalmente eles vivem com a consciência pesada e muitos deles, para se livrar desta culpa, eles procuram nas religiões, eles procuram entre as filosofias, eles procuram dentro das suas tradições algo que possa lhe livrar da culpa do pecado. Mas neste dia eu gostaria de trazer uma palavra sobre essa autoridade que está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A autoridade para livrar o homem do pecado, para livrar o homem da culpa do pecado. Essa autoridade está sob o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo, aquele que nasceu para este fim, para salvar todos os pecadores. Por menos foi isso que o anjo disse a Maria no seu nascimento, quando ele anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse que aquele que está no teu ventre terá autoridade e poder para libertar o seu povo dos seus pecados. Gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 8, e o versículo 5 em diante, diz-nos assim a palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho um soldado às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E a outro meu criado faze isto, e ele o faz. Observe que o centurião, como é conhecido, o centurião de Cafarnaum, este homem que tinha uma posição social muito alta,
mas ele era um observador da pessoa de Jesus Cristo. É tanto que, observe o texto comigo, este homem tem um criado que adoece. Ele procura a Jesus para que Jesus faça alguma coisa sobre a vida daquele seu servo que estava violentamente, o texto diz assim, violentamente atormentado. Era um homem que estava escravizado não só pelas enfermidades, mas também pelos espíritos malignos que estavam sobre a vida daquele homem. Mas ele conhecendo, ele vendo Jesus, ele acompanhando Jesus. Muitas vezes esse homem acompanhou a mensagem da autoridade de Jesus. Observe que esse texto diz que ele era centurião em Cafarnaum. Possivelmente esse homem tenha presenciado aquele momento que Jesus entra na casa lá em Cafarnaum e diz a Bíblia que as pessoas encheram a casa, como é normal, todos querem ficar perto de Jesus. Quem não quer ficar perto de Jesus? A palavra de Deus, uma das coisas que eu mais admiro é que no ministério de Jesus as pessoas forçavam, né? As pessoas corriam, as pessoas faziam de tudo, andavam distâncias, enfrentavam sol, enfrentavam chuva, enfrentavam qualquer adversidade para ficar pertinho de Jesus. E eu adoro a ele por isso, porque Jesus é aquele que se preocupa com as pessoas que fazem todos os esforços para ficar junto dele. Quando Jesus estava naquela casa, ministrando a palavra, falando das coisas do reino, falando das coisas do Pai, diz o texto que 4 homens, presenciando que Jesus estava naquela casa, tinham um amigo que era paralítico, tinha um homem que estava doente, e eles sabendo da autoridade de Jesus, não só sobre o pecado, mas também sobre as enfermidades, diz o texto sagrado de Marcos, capítulo número 2, que aqueles homens fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem em uma maca. Aqueles 4 homens seguraram aquele pobre paralítico que ficou diante de Jesus. E quando aquele homem está ali diante de Jesus, diante da vida, diante daquele que pode fazer alguma coisa, eu louvo a Deus porque nesse dia você está diante de Jesus, você está diante da palavra de Deus, você está diante das Escrituras Sagradas através da programação da Rede Brasil. E eu dou glória a Deus por esse momento, por essa programação, por esse programa que lhe dá a oportunidade de ficar como aquele paralítico diante de Jesus. E meu amigo, diante de Jesus tudo muda. Diante de Jesus é diferente. Diante de Jesus os problemas diminuem. Diante de Jesus as dificuldades existem, mas nós temos força e temos convicções que vamos vencer porque estamos diante de Jesus. E aqueles homens sabiam disso. Foi por isso que eles não declinaram de colocar aquele homem diante de Cristo. E diz a Bíblia que Jesus, presenciando aquela atitude daqueles 4 homens, parou o discurso, todos param para dar atenção àquela ação de fé daqueles 4 homens. E quando Jesus vê aquele paralítico diante de si, levanta os olhos para aqueles que estavam em cima do telhado, e diz a Bíblia que vendo a fé deles, vendo a fé dos 4 homens, dirigiu a palavra ao paralítico dizendo: Filho, perdoados são os teus pecados. Aí a coisa mudou. Quando Jesus profere a palavra, quando Jesus libera o perdão para aquele homem, aí houve várias pessoas que na casa estavam arrazoando no seu coração e dizendo: como pode este homem dizer que está perdoando pecado? Porque só um tem autoridade de perdoar pecado. Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. E como é que esse homem está aí agora proferindo uma palavra de liberdade, liberando uma palavra de perdão de pecado, se ele não tem essa autoridade? Mas Jesus, como sempre, deixou manifestar a sua deidade naquele momento, revelar que é o Deus onisciente, o Deus onipresente e onipotente, o Deus que conhece todas as coisas. E Jesus, conhecendo o coração das pessoas que estavam ali arrazoando,
disse para aqueles: o que é mais fácil dizer? Filho, perdoados são os teus pecados, ou eu dizer a ele: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E anda! Qual que vocês querem que eu diga primeiro? Eu perdoo seus pecados ou eu exerço autoridade também sobre as enfermidades? Jesus, ele demonstra naquele momento a sua deidade, o seu poder, a sua divindade. E diz o texto sagrado que Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta a tua cama e anda. Glória a Deus, porque naquele mesmo momento, aquele homem levanta-se na presença de todos e agora não mais sobe ao telhado para voltar, mas agora ele sai pela porta da frente. Observem que aqueles que encontram Jesus, aqueles que encontram o perdão de Jesus, aqueles que encontram a liberdade da culpa, a liberdade sobre o poder do pecado sobre as suas vidas, porque o pecado tem se assenhoreado sobre os homens, tem se tornado o senhor da vida de muitas pessoas, e é por isso que as pessoas não estão conseguindo ser felizes, não conseguem acertar na vida, porque existe uma culpa que lhe prende, existe uma culpa que lhe aprisiona. Mas neste dia eu venho pela autoridade do Espírito de Deus, através da Rede Brasil, através dessa programação, nessa reflexão bíblica, dizer para você, meu querido amigo, Jesus tem autoridade para livrar você da culpa do pecado. A sua consciência está pesada, o seu ser está pesado. Você muitas vezes não consegue sorrir, porque a Bíblia diz que o rosto, ele faz gerar aquilo que está dentro do coração do homem. Mas eu gostaria de dizer a você, neste dia, eu te apresento o Jesus que pode lhe livrar da culpa do pecado. Jesus pode fazer com você a mesma coisa que fez com aquele paralítico em Cafarnaum, porque diz o texto que todos abriram alas para ele passar. Não mais aquele homem triste e amargurado que desceu com a culpa do pecado sobre aquele telhado ou de cima daquele telhado, mas agora um homem perdoado por Jesus. E diz o texto que todos glorificaram a Deus naquela casa, porque presenciaram um grande milagre de Jesus sobre uma vida, libertando aquela vida da influência das enfermidades, né? Do poder das enfermidades, mas também do poder do pecado. E como o texto diz, no texto que nós lemos, o centurião em Cafarnaum, ele possivelmente tenha sabido disso. Por isso que ele procurou Jesus, para dizer que tinha na sua casa um homem que estava doente e atormentado, e violentamente, né, atormentado. E aquele homem, o centurião, procura Jesus para que Jesus desse também liberdade ao seu servo. O que nos chama a atenção era que aquele centurião, um homem de uma posição, claro, muito alta na sociedade, mas parecia ter um coração muito humano, pois ele estava se compadecendo de um servo seu, de um serviçal seu. Parecia ser uma pessoa que tinha muito amor ao próximo. Quem tem amor ao próximo e conhece Jesus, jamais deixa de apresentar Jesus a alguém. Sabe por que nós estamos aqui nesse momento com a ajuda do Espírito Santo, transmitindo uma mensagem para a tua vida? Porque nós temos convicções, eu tenho convicções que o amor de Deus está no nosso coração. E eu gostaria muito que você experimentasse o poder de Jesus sobre a sua vida, não só para te livrar das enfermidades que você possa estar vivendo, não só para que Jesus influencie o poder dele sobre a tua vida e você possa se livrar de alguma provação que você esteja vivendo, a falta de pão no seu lar. Eu sei que o Cristo que estamos pregando e te apresentando aqui, ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou mesmo pensamos, como diz a palavra de Deus. Mas eu gostaria
de te apresentar como o centurião apresentou Jesus àquele seu servo que estava precisando de um milagre. Eu quero neste dia te apresentar o Jesus dos milagres. O Jesus que pode fazer alguma coisa por você. O Jesus que pode mudar o quadro da tua vida. E quando aquele centurião, reconhecendo, veja que o texto diz assim, observe aí o versículo de número 9, ele diz assim, pois também eu sou homem que tenho autoridade. Aquele homem disse, eu tenho autoridade, eu sou um homem que tenho poder. Agora o meu poder, o poder que eu tenho de ser um centurião, de mandar meus soldados ir e eles vão. Eu digo a eles fiquem e eles ficam. Eu digo a eles façam isso e eles fazem. Mas eu não tenho autoridade sobre o meu servo, porque o que está acontecendo na vida dele é algo espiritual. Ele precisa se livrar dessa culpa. Eu tenho um homem que está violentamente atormentado. Os pecados lhe atormentam, a enfermidade lhe atormentam. Mas Jesus, eu ouvi falar o que o Senhor fez lá na casa em Cafarnaum. E eu tenho certeza que tu podes fazer com meu criado. E ele diz assim, eu te procurei para que o Senhor possa ajudar o meu servo. Jesus dirige uma palavra para aquele homem e diz assim, eu irei e lhe darei saúde. Mas o centurião, percebam como ele tinha um conhecimento quem era Jesus, e ele diz, eu não posso permitir que o Senhor, na autoridade que o Senhor tem, no poder que o Senhor tem, na graça que o Senhor tem, nós temos reconhecido que o Senhor é o Deus da vida. Eu não posso permitir que tu entres debaixo do meu telhado. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa condição. Tu és grande para entrar debaixo do meu telhado. Ele se humilha. Percebem? Quando aquele homem se humilha, agradou tanto a Jesus, a humilhação daquele homem. Ele disse, Senhor, eu não queria que tu fosse debaixo do meu telhado. Eu não tenho essa capacidade de receber a ti na minha casa. Mas, mestre, dize uma palavra e o meu criado, eu tenho certeza que ele será liberto da situação que se encontra. Quando aquele homem diz, eu não sou digno de entrar, que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Diz a Bíblia que Jesus maravilhou-se, porque quando ele disse, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, ele diz, mas Senhor, dize uma palavra e o meu criado ficará sarado. Diz o texto, e maravilhou-se Jesus pela fé daquele homem. Jesus ficou maravilhado. E diz a Bíblia que ele dirige a palavra para os que o seguiam e disse-lhes, e nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo na nação santa eu encontrei pessoas que acreditassem tanto no meu poder. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não encontrei pessoas que fossem capazes de entregar toda a sua confiança em mim, como eu encontrei aqui com o centurião em Cafarnaum. E diz a Bíblia Sagrada que depois de Jesus ter maravilhado-se daquilo, aquele homem tinha dito mesmo a Jesus, eu tenho certeza que se o Senhor disseres agora uma palavra, o meu criado ficará sarado. Meu amigo, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração nesse dia. Você talvez esteja diante dessa programação, sentou-se e começou a ouvir a programação, assistir a programação e pensou no seu coração, Senhor, traz uma palavra para mim. Usa o pregador para que ele transmita uma palavra para mim. Isso é fé. Jesus sempre se maravilhou com as pessoas que se apresentam a ele com confiança que ele pode fazer alguma coisa. Então, quando o centurião dize somente uma palavra, meu amigo, a palavra que Jesus tem proferido, a palavra que tem saído da boca de Jesus,
tem transformado milhões de pessoas por esse mundo afora. Quantas pessoas que viviam angustiadas, amarguradas, tristes, sem perspectiva de vida, mas um dia ouviram uma palavra proferida por Jesus e tiveram as suas vidas mudadas. Nesse momento, eu gostaria muito de lhe convidar a ter atenção à palavra que Jesus tem para a sua vida, porque a palavra que Jesus está proferindo através desse programa, usando a sua palavra para falar com você, essa palavra pode ser definitiva para que tudo na sua vida mude. A palavra que Jesus tem para você nesse momento é que você deve se livrar da culpa, do pecado. E ele está dizendo, eu tenho essa autoridade, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queres permitir que a palavra de Deus ache guarida no teu coração? Queres permitir que a palavra de Deus ache morada dentro da sua vida? Você pode nesse momento invocar o Espírito Santo dizendo, Espírito Santo, igual ou como fez o centurião de Cafarnaum, que acreditou que uma palavra poderia solucionar todos os seus problemas. Eu quero acreditar, Senhor, que uma palavra tua pode mudar a minha vida. E a palavra que Jesus tem para a sua vida é a seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Busque em Jesus a solução para os teus problemas. Busque em Jesus a palavra que pode mudar a tua vida. Jesus disse, eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. A dificuldade dos homens não é financeira. A dificuldade dos homens é espiritual. E é Jesus que tem a autoridade para desmanchar o que o pecado fez sobre a sua vida. O que o pecado tem causado de dano sobre a tua vida. Jesus tem autoridade, porque Ele pode remover os teus pecados e jogar para muito distante de você. Ele tem essa autoridade. Neste dia nós estamos te apresentando o Salvador da vida, aquele que pode fazer alguma coisa por você. Você está diante da palavra de Deus, você está diante do Espírito Santo, você está diante da Trindade Divina. E nesse dia a palavra é essa. O centurião de Cafarnaum disse, dize mestre, uma palavra e o meu criado ficará curado. O meu criado ficará liberto. Seja liberto nesse momento pela autoridade que há em Cristo Jesus. Sinta a liberdade dos teus pecados. Confesse a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador para a tua vida. A palavra diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Percebe o que aconteceu com o centurião quando ele disse, eu não sou digno. Ele estava dizendo, eu não posso, porque eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu tenho autoridade, se eu mandar matar, eles matam. Se eu mandar eles destruir, eles destroem. Mas eu não tenho autoridade para dar vida. A autoridade da vida está contigo, mestre. Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Quando ele se humilha, Jesus dá um brado dizendo, nem mesmo na nação santa eu encontrei tanta fé. Que essa palavra, meu amigo, tenha gerado fé na sua vida, de você acreditar que o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa por você. Eu venho da parte de Deus, nesse momento, ministrar essa palavra sobre a tua casa. Você que tem vivido atormentado, você que tem vivido triste, você que tem vivido angustiado, você que tem vivido perplexo, e tudo isso é fruto de uma vida distante de Jesus. Eu quero te convidar neste momento a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
se com tua boca confessares. Confessa a Jesus como grande na tua vida. Confessa a Jesus como Salvador da tua vida. Confessa a Ele como aquele que vai reinar sobre você, aquele que vai ser Senhor sobre a tua vida. Faz isso nesse momento. Entrega a tua vida àquele que pode lhe transformar definitivamente. Eu quero lhe convidar a nesse momento dobrar os seus joelhos onde você está. Ele pode fazer alguma coisa por você. Você pode ficar com a frase na mente do centurião quando ele disse: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas Jesus vai onde você está. Jesus vai entrar debaixo do teu telhado. Jesus vai entrar na tua casa porque você abriu as suas portas através da programação da Rede Brasil e o poder de Deus tem entrado agora na tua vida. Recebe Jesus agora. Pai que está no céu, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ter ministrado a tua palavra mais uma vez aos corações que estão distantes de ti, aos corações que estão distantes da tua palavra, aos que vivem distante do teu Espírito, para que essas pessoas recebam alívio e possam reconhecer que tu és aquele que livra da culpa do pecado. Amém.